E a torcida do Corinthians faz campanha por Romarinho. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre a situação do atacante que está livre no mercado e fala também de um chapéu do São Paulo em cima do Palmeiras, bastante festejado pelos dirigentes tricolores. Já o Flamengo está bem perto de fechar a contratação de Jorginho. Preciso falar também sobre uma venda no Fluminense, sobre a chegada de Leonardo Jardim ao Cruzeiro. Ele tem um amigo íntimo dentro da diretoria do Galo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Tite na mira do Botafogo e a possibilidade de Bruma não ser mais contratado pelo Vasco da Gama. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação, uma curiosidade. Pessoas ligadas a Vinícius Júnior estão comprando 51% das ações do Atlético, time mineiro que faz boa campanha no Campeonato Estadual e está na Série B do Brasileiro, equipe dirigida por Roger Silva. Bora contar também que o Grupo City observa o volante Zé Lucas, joia da base do esporte, garoto de apenas 16 anos de idade, que renovou recentemente seu contrato com o Leão, novo vínculo só termina em 2028 com multa de 34 milhões de reais. Já o River Plate encaminhou a contratação de Lucas Esquivel, lateral esquerdo que pertence ao Atlético Paranaense, operação de 5 milhões de dólares ou 29 milhões de reais. Ele embarca nos próximos dias para Buenos Aires. Já Sérgio Ramos assinou um pré-contrato com o Monterrey durante o fim de semana e será reforço do clube mexicano no Super Mundial de Clubes, marcado para junho e julho. Queria fechar esse giro de notícias para contar que o Grêmio está de olho em Christian Oliveira, do Los Angeles FC, jogador que já foi pretendido há algum tempo atrás pelo São Paulo. Hora de informação exclusiva, quero contar para vocês que a proposta do América do México por Wesley, do Internacional, foi aumentada. A primeira oferta de 9 milhões de dólares recusada. Conversei com uma pessoa próxima ao Wesley e essa pessoa me assegurou que o América já sinaliza com uma oferta de 12 milhões de dólares ou 70 milhões de reais. Na semana passada, cheguei a conversar com o pessoal do Colorado, que afirmou que só venderá o Wesley diante de uma grande proposta. Essa oferta de 12 milhões de dólares faz com que o staff do Wesley entenda ser um valor aceito, um valor apropriado para que o negócio seja concretizado. Importante lembrar que o Inter ainda deve dinheiro ao Cruzeiro pela compra do Wesley e que o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos de uma venda. Se confirmados esses 70 milhões, o Inter fica com 35 milhões e o Palmeiras fatura outros 35 milhões. Notícia que também interessa ao torcedor vascaíno, isso porque o Wesley chegaria ao América para substituir Brian Rodrigues, atacante uruguaio que era o plano A do Vasco. O Cruz Maltino chegou a oferecer 7 milhões de dólares para fechar o negócio. O América concordou com essa operação, mas condicionou a saída do Brian Rodrigues à metade do ano. Se o Wesley for confirmado agora, a tendência é que aumente a chance de o Brian Rodrigues ser negociado. Só para completar, mais duas informações de mercado que tem a ver com o Palmeiras. Lucas Rosa, que foi formado na base palmeirense e pertence ao Valladolid, está de mudança para o Ajax, operação de 5 milhões de euros. Notícia importante, até porque o Lucas Rosa recentemente foi especulado como possível reforço do São Paulo. Para completar, o Orlando City está desanimado com a possibilidade da contratação de Atuesta. O meio-campista colombiano do Palmeiras tinha uma oferta de empréstimo, com o Orlando City pagando parte dos salários. A Leila tem afirmado que só negocia o jogador em definitivo ou por empréstimo, desde que o Orlando assuma 100% dos vencimentos do atleta. Hora de falar sobre Bruma, atacante de 30 anos do Braga, que interessa ao Vasco da Gama. O otimismo todo dos últimos dias deu lugar à desesperança. Tudo porque na manhã dessa segunda-feira, o jornal Record de Portugal afirmou que o Bruma desistiu da operação com o Vasco. Importante contar que Vasco e Braga já trocavam minutas de contrato com a autorização, obviamente, do atleta. Não consegui confirmar na manhã dessa segunda-feira se houve de fato alguma reviravolta, se o Bruma desistiu do acordo. O Vasco da Gama não se posicionou até agora.
Importante dizer ainda que o Bruma chegou a seguir várias pessoas ligadas ao Vasco e do Vasco nas redes sociais, o que demonstra que de fato existiam conversas. O Braga, inclusive, foi buscar um substituto para o Bruma, com negociações avançadas com o Nuno Pereira do Casa Pia. Então, estamos tentando apurar e aguardar por mais novidades relacionadas a esse assunto. O Bruma seria a grande cereja do bolo do Vasco. Só para completar, em relação ao Cruz Maltino, a expectativa em relação ao Rony não é real, não é justa. Conversei com uma das pessoas do staff do Rony e essa pessoa assegurou que não há negociação com o Cruz Maltino. Hora de falar sobre uma venda gigante no Fluminense. O Flu encaminhou a transferência de Cauã Elias, só 18 anos de idade, para o Shakhtar Donetsk, operação de 17 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus ligados a metas. 17 milhões de euros hoje equivalem a 103 milhões de reais. O Flu ainda poderia faturar mais 12 milhões de reais com essas metas. A proposta é por 90% dos direitos econômicos, o Flu ainda manteria 10%. A tendência é que esse negócio saia no momento delicado do Fluminense dentro do Campeonato Carioca. Nesse domingo, jogando em casa, no Maracanã, empate 1-1 com Boa Vista, resultado péssimo que coloca o Fluminense em risco de não se classificar para a próxima fase. O time terminou a partida vaiado e Mano Menezes admitiu que o tricolor precisa melhorar. Hora de boa notícia para o torcedor do Flamengo. Jorginho está perto de assinar um pré-contrato com o Fla. Dessa maneira, ele chega livre na metade do ano ao rubro-negro. O Flamengo havia tentado nos últimos dias da semana passada um acordo com o Arsenal, que é dono dos direitos econômicos do Jorginho, para liberação imediata. Não houve acordo. O Arsenal disse que conta com o Jorginho até 30 de junho. Diante desse cenário, o Flamengo partiu para um plano B, iniciou tratativas com o jogador e com seus representantes e está assinando esse pré-contrato ao longo da semana. Já está naquela fase de minutas de contrato com os advogados das duas partes trabalhando. Jorginho vai assinar um vínculo de 3 temporadas com o Flamengo e chega para a disputa do Mundial, Super Mundial de Clubes, que está marcado para o mês de junho. Só para completar, importante lembrar que o Flamengo se tornou campeão da Supercopa do Brasil nesse domingo. Vitória por 3-1 contra o Botafogo no Mangueirão, em Belém do Pará. Vitória super tranquila de um Flamengo que foi sempre melhor do que o adversário. Bruno Henrique marcou 2 vezes, mais 2 gols de Bruno Henrique numa partida decisiva. O Luiz Araújo completou o placar. 14º título de Bruno Henrique e Arrascaeta com a camisa do Flamengo. Assim eles se tornam os maiores campeões da história do clube, ultrapassando Zico, Júnior e também Gabigol. Só para completar em relação ao Fla, 12 milhões de reais pelo prêmio da disputa da Supercopa. Botafogo e Flamengo ganharam 6 milhões pela presença na decisão. E o campeão ainda embolsaria mais 6 milhões. Essa grana fica com o rubro-negro. Hora de falar sobre o Santos, que está desistindo de Nardoni. Esse é um volante argentino de 22 anos de idade que pertence ao Racing e é tratado pela imprensa argentina como uma das principais revelações do país em bastante tempo para essa função de meio-campista. Na semana passada, o Santos chegou a sugerir 8 milhões de dólares ou 46 milhões de reais para o Racing. Proposta recusada. Santos apareceu com um novo valor ainda superior a esse. E o Racing voltou a dizer que não tem a intenção de negociar o Nardoni com clubes de futebol da América do Sul. A intenção dos argentinos é de vender o Nardoni para a Europa por pelo menos 20 milhões de dólares. Diante dessas cifras, dá para descartar qualquer chance de acordo com clubes brasileiros. Nardoni, que já havia sido especulado e sondado por outros times nacionais. Só para completar, na noite desse domingo, durante a live do canal, estava conversando com um dirigente santista e ele estava falando sobre a busca por reforços. O Santos ainda busca pelo menos 4 ou 5 contratações, mas a chegada do Neymar eleva o padrão de qualidade. E a pessoa até brincava que qualquer jogador que for contratado e não for um Messi, ou um Lionel Messi, ou um Luizito Soares, certamente vai gerar críticas do torcedor do Peixe. Hora de falar sobre a busca do Botafogo pelo técnico Tite, tratativas complicadas na substituição de Arthur Jorge, que deixou o Botafogo no mês de janeiro. O André Jardine foi um alvo, não houve acordo, mas recentemente tratativas com Rafa Benítez também não houve avanço. O Paulo Fonseca preferiu continuar na Europa, alegando que a família não estava disposta a vir trabalhar no Brasil. Diante desse cenário, e depois de perder
com facilidade para o Flamengo por 3-1 nesse domingo. John Textor decidiu que precisa de um treinador para ontem. E as tratativas com o Tite foram iniciadas. O ex-comandante da seleção brasileira, que não havia figurado na primeira relação de opções do Botafogo, foi procurado e as tratativas existem. Importante lembrar que o Tite já recusou 3 ofertas de clubes brasileiros para 2025, sempre com a mesma justificativa de que vai esperar pela metade do ano, porque ele tem um sonho de trabalhar no futebol europeu. Difícil imaginar o Tite trabalhando por lá, até porque nem depois de deixar a seleção ele teve convites, porque que agora, depois de ser demitido pelo Flamengo, isso aconteceria. De qualquer forma, o Botafogo iniciou as negociações, vai apresentar uma proposta oficial para tentar contratá-lo. Botafogo que precisa de um técnico, assim como qualquer clube de futebol do Brasil. Não tem a menor lógica você investir bastante, contratar um monte de jogadores e não ter um comandante. Hora de trazer uma curiosidade sobre Leonardo Jardim. O novo técnico do Cruzeiro, o anúncio deve acontecer nas próximas horas, até porque às 11 da manhã ele se despede do Al Ain, time dos Emirados Árabes, que enfrenta o Al Rayyan em partida da Champions Asiática. A curiosidade vem agora, Leonardo Jardim, que nasceu na Venezuela, mas se naturalizou português, tem fortes raízes no Brasil. Ele vem com frequência para cá, tem amigos em São Paulo e tem um amigo em especial em Belo Horizonte, Ricardo Guimarães, que é um dos acionistas do Galo, alguém de papel super importante dentro da estrutura do Atlético. Ricardo Guimarães e Leonardo Jardim são tão próximos que até as famílias são amigas o Leonardo Jardim é daqueles de que frequentam a casa do Ricardo Guimarães, participa de almoços, jantares, enfim. Durante esse período de amizade, o Ricardo Guimarães tentou contratar o Leonardo Jardim por pelo menos 3 oportunidades, nas 3 não houve acordo. E agora eles serão adversários, já houve inclusive um telefonema do Leonardo Jardim para o Ricardo Guimarães para contar sobre essa novidade de que ele está de fato indo para o grande rival, o Cruzeiro. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, a Raposa que encaminhou um empréstimo do Palácios, lateral direito, para o Milionários da Colômbia, operação de $250 mil, ou R$ 1.400.000. Preciso te contar agora sobre um chapéu comemorado dentro do São Paulo, no Palmeiras. É que o tricolor está contratando Samuel Luca, só 12 anos de idade, menino que arrebenta nas categorias de base. Tem uma série de vídeos dele no YouTube com jogadas lindas, gols com chapéu, enfim, parece ser de fato muito promissor. E o São Paulo alega que conseguiu convencer a família a levá-lo para Cotia, mesmo com negociações avançadas e há mais tempo do Palmeiras. Também, segundo o São Paulo, o Palmeiras tratava esse menino como um novo Hendrick. Informação sobre o acordo do São Paulo com o Samuel Luca foi divulgada pelo blog do São Paulo. O tricolor pretende desfazer essa ideia de novo Hendrick para fazer do Samuel Luca o novo Rian Francisco, alguém com muito potencial, enorme categoria e que faz gols a rodo, mesmo com apenas 12 anos de idade. E você que deve estar pensando, pô, mas 12 anos de idade, Nicola? Pois é, o futebol está cada vez mais precoce e a busca por atletas jovens é super importante. O São Paulo, que cogita, negocia, está perto de um acordo com o Evangelos Marinax, será ainda mais agressivo na busca por reforços também para a categoria sub-11, sub-13 e sub-15. Só para completar sobre o São Paulo, um resumão sobre atletas que deixaram o tricolor recentemente ou mais antigos. O Antony, que era atleta do São Paulo e acaba de estrear pelo Betis, foi bem no empate em 2-2 contra o Atlético Bilbao, foi eleito inclusive o melhor da partida. O Moreira estreou pelo Porto B e deixou boa impressão, enquanto o Wellington, enfim, jogou pelo Southampton e teve atuação razoável. Preciso te falar agora sobre o futuro de Hohlheiser, atacante argentino de 24 anos de idade, revelado no River, com passagens pelo Estudiantes. Ele, de fato, está saindo do Benfica. Na partida desse final de semana, contra o Estrela Amadora, o Hohlheiser nem sequer foi para o banco de reservas. O Benfica aceita negociá-lo e procura a melhor oferta possível. Maior parte das sondagens são de clubes brasileiros, e o fato de as janelas estarem terminando na Europa é algo a ser festejado. Já não há mais possibilidade de contratações, por exemplo, no Oriente Médio, e algumas das principais ligas da Europa encerram suas atividades entre essa segunda e essa terça-feira. Dessa maneira, os clubes brasileiros não terão tantos concorrentes na busca por esse jogador, que é um argentino que pode atuar como meio atacante ou como ponta esquerda. Enorme habilidade, boa vocação para fazer gols, mas que não conseguiu vingar com a camisa do Benfica. Ele havia sido adquirido do Estudiantes por 9 milhões de euros.
Você, torcedor de algum clube brasileiro, gostaria do Rollheiser no seu time? Já marca o dirigente do seu time e deixa também a sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para contar sobre a grande campanha que torcedores do Corinthians estão fazendo por Romarinho, atacante de 34 anos de idade, livre no mercado desde sexta-feira. Já contei para vocês sobre a rescisão do contrato para lá de maluca dele com o Neon SC, lá da segunda divisão saudita. No ano passado, o Romarinho foi flagrado num exame antidoping. Ele estava tomando um remédio para tentar ter o seu segundo filho, mas não sabia que esse remédio lhe causaria doping. No primeiro momento foi suspenso, o Neon entrou com efeito suspensivo até um julgamento definitivo, que aconteceria na semana passada. Preocupado com a chance de o Romarinho ser suspenso e ficar sem essa vaga de estrangeiro, o time saudita contratou um substituto, um argelino que atuava no Lyon, e pediu para que o Romarinho aceitasse a rescisão de contrato de forma amigável. Foi assim que aconteceu, o Romarinho está livre. Acontece que horas depois do anúncio da rescisão e da contratação do argelino, surgiu a notícia de que o Romarinho foi absolvido pelo tribunal lá na Arábia Saudita. Dessa maneira, ele está livre para jogar em qualquer clube do mundo. Existem interessados no Brasil, entre aqueles que sondaram está o Corinthians, mas, apesar da campanha nas redes sociais, Romarinho chegou a liderar Trending Topics e tudo mais. Dá para dizer que hoje a maior possibilidade é de que ele continue no mundo árabe. Uma proposta do Al Saad do Catar é aquela mais vantajosa, pelo menos até o momento. Você gostaria do Romarinho no seu time? Acha que ele faria sucesso no Corinthians? Usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surgir notícia. Tchau!